No mês de abril do ano de 1964, é instaurada a ditadura militar. Contando com o apoio dos Estados Unidos, o governo de João Goulart é derrubado. Partindo do subterfúgio de ameaças de escórias da época comunista, ou seja, qualquer um que pensasse diferente da ideologia vigente, os militares sobrepõem a democracia, ironicamente com o falso pretexto de salvá-la. Instalou-se no Brasil um período de severa repressão, torturas, agressões e assassinatos. A vanguarda que se posicionou na luta contra a opressão foram os artistas, atores, músicos, cineastas, artistas plásticos, poetas e escritores. Esses desafiavam a opressão e a censura ao questionar irregularidades. Com toda sua maestria, essa classe eternizou esse sórdido período da história brasileira em suas obras, descrevendo os horrores da ditadura nos mínimos detalhes. Essas descrições atualmente configuram-se solenes perante a memória da nação, repercutindo toda a covardia aplicada contra o nosso povo, e não permitindo às próximas gerações de se alienar perante todas as atrocidades. Na década de 1960, os censores tentaram silenciar quem tinha algo a dizer. As músicas sofreram cortes. Só se podia cantar letras que não brigassem com os novos ideais impostos. Portanto, os temas aceitos eram predominantemente nacionais. Mas alguns músicos descobriram uma brecha e deixaram sua dor para a posteridade. Chico Buarque, um dos mais destacados artistas radicais, junto com outro grande músico, Gilberto Gil, compuseram uma música que reflete a situação da época. O cálice, que se refere ao Santo Cálice de Cristo, e uma passagem bíblica, Pai, afaste de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, mas é uma metáfora com o verbo calar. É uma forma que os músicos descobriram de dizer ao mundo que no Brasil a liberdade de expressão está sendo caçada. Outro grande representante desse período foi o músico Geraldo Vandré. O mesmo compôs, para não dizer que não falei das flores, um hino nacional antiditadura. Nessa música ele ressalta a injustiça, fome na roça do grande engenho, evidenciando a presença do exército nas ruas, soldados armados, bem armados ou não, e convoca as pessoas a se unirem contra a ditadura. Vamos lá, espere não se sabe, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Geraldo foi preso, torturado e exilado, mas caminhando, como ficou conhecido popularmente. É um clássico da música popular brasileira e com certeza deve incomodar até hoje. A flor da canção é uma referência ao movimento Flower Power, que surgiu nos Estados Unidos. Propagava a não violência contra os povos e foi teorizada após a Guerra do Vietnã em 1959. João Bosco e Aldir Blanc compuseram em 1979 a música O Bêbado e a Equilibrista, que fala sobre os exilados. É um retrato do Brasil no final do período ditatorial, com mães chorando, choram Marias e Clarices, pela falta dos seus filhos. Os Carlitos tentando sobreviver, uma alusão ao personagem de Charlie Chaplin, representa a população que, mesmo oprimida, ainda consegue manter o bom humor e o equilíbrio. Nossa esperança se equilibrando e sobrevivendo. Diversas outras músicas também afrontaram o regime militar, como Apesar de Você, de Chico Buarque, e Cartomante, de Ivan Lins e Vitor Martins. Além disso, um importante grupo musical surgiu durante o contexto militar, tendo como destaque Caetano Veloso, juntamente com Gilberto Gil, Gal Costa, Nara Leão, Tom Zé, Rita Lee e tantos outros que promoveram um intercâmbio musical em meio à turbulência de acontecimentos que permeavam a sociedade da época, misturando gêneros como rock, pop, samba, bolero, rumba e baião. Dessa forma, nascia a Tropicália, mudando as regras que surgiu para subverter convenções culturais e sociais. Simultaneamente, os tropicalistas vinham para contestar a política nacional. As músicas foram consideradas manifestos poéticos que exigiam liberdade de expressão e faziam, de um jeito divertido, sérias críticas políticas, como Panis et Circenses, de Caetano e Gil, que representa uma parábola sobre a limitação dos desejos, em que há um conflito entre uma sede de mudança e a tradição existente.
Sua letra trabalha com metáforas, nas quais são colocadas várias cenas que a princípio parecem não ter relação entre si, mas todas se encaixam em um ponto em comum, que é uma vontade reprimida de transformação. No entanto, todas as tentativas de rompimento da ordem cotidiana são abafadas, fazendo com que a transformação seja apenas algo realizado idealmente. Por sua vez, o brega, outro grupo igualmente importante para a cultura nacional, também foi extremamente perseguido tanto pelo governo quanto pela própria sociedade, pois os artistas do gênero eram considerados como cantores do povão, de valor desprezado por muitos críticos e historiadores musicais. Pouco se fala a respeito da censura política e social que esses artistas, verdadeiros cronistas do cotidiano amoroso, sofreram durante o regime. Em 1973, Odair José, cantor do brega, teve sua canção Em Qualquer Lugar interditada do começo ao fim pela censura e só conseguiu gravá-la 12 anos depois, com o título de Quando a Gente se Ama. Um ano depois, o mesmo músico teve a canção A Primeira Noite de um Homem arrancada do seu disco. Falando sobre desejo, ansiedade e o nervosismo que envolve um jovem em sua primeira relação sexual, a música foi inspirada no título brasileiro do filme símbolo da contracultura nos Estados Unidos, que revelou o autor Dustin Hoffman. Com pequenas alterações na letra, Odair José lançou a mesma melodia com o título Noite de Desejos, que foi liberada sem cortes. É inegável o período turbulento que a sociedade brasileira vivenciou durante o processo ditatorial, cujas músicas foram responsáveis por exporem e denunciarem os problemas sociais, econômicos e morais desse contexto. Apesar de boa parte ter sido censurada, sendo publicadas apenas depois do regime, quando José Sarney assumiu a presidência após a morte do presidente Tancredo Neves, eleito pelo Colégio Eleitoral, dando início ao período conhecido como Nova República. Todavia, o primeiro eleito pelo voto popular foi Fernando Collor de Mello, em 1989, afirmando assim a democracia brasileira.